Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 130. Lembrando que esse é o 11º Salmo dos degraus que nós estamos ministrando. Diz assim então a palavra do nosso Deus, Salmo 130. Ouçamos, meus irmãos, o que Deus ele tem para tratar conosco nessa noite. Há muita coisa, meus irmãos, que nós precisamos ouvir nessa noite. Como eu preciso ouvir novamente essas palavras aqui do salmista. Deus, Ele certamente tratará conosco nessa noite. Diz assim as Santas Escrituras: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois o Senhor a misericórdia, nele copiosa a redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar mais uma vez? Ó Santo Deus, poderoso, soberano, Rei, Senhor das nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, que é o ministro que vai aplicar essa palavra aos nossos corações, que Ele venha nos convencer ainda mais que somos pecadores nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos demonstrar por meio das Tuas santas palavras. Venha nos transformar. Venha nos renovar. Venha aumentar o nosso amor por Ti, Senhor. Confronta-nos nessa noite, ó Deus. E que o nome de Cristo seja exaltado no nosso meio, Pai. E que eu seja apenas um instrumento, Pai, usado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um clamor vindo das profundezas do desespero. A imagem aqui, queridos, é de uma pessoa se afogando num lugar que não dá pé e de onde é impossível sair sem o resgate de outra pessoa. Uma boa ilustração é Jonas. Jonas, por causa da sua desobediência, por não dar ouvidos à voz de Deus, ele foi tragado ali por aquele grande peixe. E lá no abismo, ele clama a Deus por misericórdia. Meus irmãos, esse salmo é o 6º dos 7 salmos que nós chamamos salmos penitenciais. E ele está incluído aqui nos salmos dos degraus, mas nós vamos encontrar vários salmos em toda o Antigo Testamento, especificamente os salmos, onde você vai ver expressões como no Salmo 32, Davi suplicando a Deus por misericórdia. Você vai ver expressões como a do próprio Davi novamente no Salmo 51, pedindo a Deus que criasse um coração novo, em virtude da sua vida que estava desestruturada por causa do pecado. Você vai encontrar outros salmos também que vão falar nessa temática, né, de arrependimento, de contrição. Salmo 38 também fala sobre isso. Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. Esses salmos são chamados assim, salmos penitenciais. Mas, meus irmãos, vejam só. Talvez esse salmo aqui, ele tenha sido usado pelos peregrinos israelitas, que costumavam cantar esse salmo a fim de confessar seus pecados e buscar o perdão de Deus, enquanto eles então ali
se dirigiam para um santuário reconhecendo a sua pecaminosidade. É interessante porque se você ver Hebreus, capítulo de número 10, você vai notar lá que o autor aos Hebreus vai dizer que a maneira pela qual nós adentramos a presença de Deus é por meio do reconhecimento que nós somos pecadores. E isso acontece em virtude do sangue de Cristo que foi derramado pelos nossos pecados. Perceba, meus irmãos, que o tema do Salmo, então, é arrependimento. Um assunto que, infelizmente, hoje não é muito popular. Aí eu pergunto a você, por que esse tema de arrependimento hoje não é tão popular assim? Veja só, muitas pessoas estão iludidas por aquilo que se conhece hoje como a doutrina do bem-estar do perdão automático. O que é isso? Essas pessoas, elas creem no evangelho que promete perdão sem exigir mudança. Elas estão tristemente enganadas. Meus irmãos, não devemos confundir aqui o arrependimento com o pesar. Assim também, não devemos confundir o arrependimento com o remorso. Estar triste, mental e emocionalmente. O arrependimento, irmãos, é estar triste, mentalmente, emocionalmente e desejar uma mudança radical na sua vida. Isso é arrependimento. Não devemos nos enganar, queridos. Só estamos arrependidos de nossos pecados quando estamos preparados para abandoná-los. Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você lamentou profundamente por causa dos seus pecados contra Deus? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque isso dirá muito sobre o seu entendimento sobre esse assunto aqui que nós estamos tratando. Arrependimento, pecado, contrição. Então nesse salmo, o autor nos conduz das profundezas esmagadoras da depravação humana para as sublimes elevações das misericórdias do nosso Deus. Como é que ele consegue isso? Veja, meus irmãos, tudo começa com um clamor. Não importa quais são nossas necessidades, meus irmãos, quando nós clamamos ao Senhor pela fé, Ele nos ouve e faz as mudanças necessárias em nossa vida. Nós podemos clamar a Deus do abismo das decepções, podemos clamar a Deus do abismo das derrotas, do medo, da perplexidade, das calamidades. Você acha que o coronavírus, o Covid-19, é o pior dos males que nos aconteceu? Não! Claro que não! Nós ficamos mais assustados, meus irmãos, com um vírus que pode destruir o nosso corpo, mas nós não ficamos assustados, irmãos, trêmulos diante dos pecados que nós cometemos contra Deus. Nós deveríamos temer mais, meus irmãos, aquele que pode lançar corpo e alma no inferno por toda a eternidade. E não temer tanto assim, meus irmãos, algo que pode só matar a nossa carne. Então esse salmo, ele nos ensinará mais aqui sobre as riquezas das misericórdias de Deus. Quando um pecador aflito clama a Deus, porque entende a sua real condição espiritual. Então, é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Sobre esse pecador aflito que clama a Deus porque entende a sua real condição espiritual. Então a primeira coisa que nós vamos notar aqui, versículos 1 a 2, veja aí. O salmista, ele vai apresentar o seu clamor a Deus. Veja, meus irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção a essas palavras aqui. Ele diz, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. E sejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Por que ele clama? O que são essas profundezas aqui, meus irmãos? É interessante que nós encontramos uma linguagem muito semelhante no Salmo 88. Salmo 88, versículos 6 e 7. Se puder colocar na projeção para os irmãos acompanharem, é interessante. Eu vou ler aqui então. Salmo 88, 6 e 7. Vejam como é semelhante aqui as palavras. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos,
sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Meus irmãos, as profundezas falam das ondas do desprazer de Deus contra o pecado do salmista. Esse homem está profundamente aflito porque ele entende que pecou contra Deus. Ele sente como se estivesse afundando à medida com que as ondas o cercam. Significa, meus irmãos, que ele luta com uma consciência perturbada, uma mente atormentada e um coração que está profundamente atribulado. Será que Deus realmente coloca seu povo nas profundezas do abismo? Será que Deus sobrecarrega com suas ondas e com seu desprazer o seu povo? Irmãos, a resposta que nós podemos observar é a que nós já estamos vendo aqui no Salmo. Mas eu sei que para muitas pessoas, meus irmãos, essas coisas são inimagináveis. Muitas pessoas acham que Deus não nos disciplina. Elas estão totalmente convictas de que Deus nunca trata o seu povo dessa forma. Não, Deus não trata assim não. E eu discordo. Preste bem atenção no que eu vou lhe perguntar. Será que Deus nunca se ira com você? Será que Deus não está irado com você? Aí você pergunta, por que Deus está irado comigo, pastor? Eu sou um crente. Pastor, Romanos capítulo 8, já no final ali do capítulo 8, Paulo diz que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que nada pode me condenar. Ele adentra no capítulo 8 dizendo isso, nada pode me condenar. Pastor, como é que o senhor disse que Deus está irado comigo? Eu sou um filho de Deus. Mas quantos crentes estão em desobediência a Deus? Quantos de nós, irmãos, estamos flertando com o pecado? Estamos enamorados com o pecado? Quando nós desobedecemos a Deus, irmãos, o que acontece? Quando isso acontece, o resultado é perturbação, é ansiedade, inquietação. Talvez você esteja sentindo isso. Foi o que Davi experimentou lá no Salmo 32. Perturbação, ansiedade, inquietação. Essa é a experiência do salmista. Ele sente como se estivesse afundando aqui nas ondas do desprazer de Deus. Em decorrência, meus irmãos, ele então clama das profundezas. Você já teve alguma experiência assim? Noites mal dormidas, nervos desgastados, mudanças de humor, sem falar, não é, da falta de alegria, falta de paz, falta de vontade de orar, falta de vontade de ler as escrituras, indisposição para chegar perto das outras pessoas, porque você muitas vezes tem medo que as outras pessoas possam descobrir como você está. Você sabe o que são essas coisas, não sabe? São sinais de uma consciência atribulada. Coisas que vêm de uma recusa de lidar com pecados passados, de não mortificar paixões do presente, de não acabar com preocupações futuras, ou de não obedecer ao que Deus ordena, como aconteceu com Jonas, de não querer fazer a vontade de Deus, de achar que a vontade de Deus é muito pesada. Seu pecado sufocou sua alegria. É isso que o salmista diz. O pecado sufocou sua alegria. Sufocou o senso do amor de Deus no seu coração. Veja, quantos crentes que estão, infelizmente, sem confessar os seus pecados, estão experimentando isso. Falta do senso do amor de Deus no seu coração. Sem rodeios, eu posso dizer para você nessa noite, se você está assim, você está nas profundezas. É isso que o salmista está nos ensinando aqui nessa noite. Lembra que Davi diz, Senhor, renova a alegria da tua salvação. Porque quando Davi deixou de confessar os seus pecados a Deus, o que foi que aconteceu?
Ele sentiu tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Ele perdeu o senso ali do amor de Deus no seu coração. Então, o que é que você faz nesse momento? Você clama, é isso que o salmista faz, versículo 2, ele clama, escuta, Senhor, a minha voz. O salmista suplica a Deus que o ouça e não tenta diminuir aqui a gravidade do seu pecado. Ele não manifesta arrogância ou algum sentimento de direito diante de Deus. Ele não tenta ali se desculpar pelos pecados cometidos. Porque, meus irmãos, a verdade é que alguns crentes tentam se desculpar dizendo que foi por causa das circunstâncias que ele pecou. Daí ele diz, eu fui vítima de circunstâncias que estavam fora do meu controle. Será? Eis uma notícia de última hora para você, se você pensa assim. Se você acha que foram as circunstâncias que levaram você a cometer pecados. As circunstâncias não nos fazem agir como agimos, mas elas nos mostram aquilo que já somos. O puritano Thomas Watson, ele diz assim, a água no copo parece limpa, mas coloque-a no fogo e a sujeira logo se mostrará com a fervura. As circunstâncias mostram aonde está o seu coração. Outros crentes se desculpam dizendo assim, todo mundo faz isso, pastor. Eu simplesmente sou igual a qualquer pessoa. Veja, meus irmãos, esse tipo de raciocínio está cheio de falhas. Um paciente com câncer não recebe conforto nenhum pelo fato de que muita gente sofre dessa mesma doença. Se nos tranquilizássemos olhando quantas pessoas cometem o mesmo pecado que nós, estamos enganando a nós mesmos, meus irmãos. Isso não vai te ajudar, pensando que outras pessoas estão cometendo o mesmo pecado que você. Alguns de nós desculpam o próprio pecado, convencendo-se de que ele é comparativamente muito pequeno. É assim que muitos dizem, eu nunca fiz o que aquela pessoa fez. Meus pecados são pequenos em comparação com o que ela cometeu, o que ele cometeu. Meus irmãos, quando nós caímos nesse tipo de raciocínio, nós estamos apenas acrescentando a justiça própria à nossa longa lista de pecados. Tornamos-nos como um fariseu. Lembra lá do fariseu? Lá em Lucas capítulo 18, versículo 11. Quando ele orou, disse assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Tem muito crente orando assim. Ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como aqueles irmãos lá na igreja presbiteriana de Tobias Barreto. Alguns desculpam o próprio pecado, meus irmãos, convencendo-se de que ele é absolutamente normal. Dizem o seguinte, errar é humano, pastor. Já viu alguém falando isso? Errar é humano. Isso reflete um terrível erro no entendimento da natureza do pecado. Veja, Deus fez Adão e Eva perfeitos, ou seja, sua natureza humana era perfeita. A natureza humana decaída é resultado da queda. Por essa razão, o pecado não é um testemunho da nossa humanidade, mas da nossa depravação. O pecado não é um testemunho da nossa humanidade, mas é um testemunho da nossa depravação. Em outras palavras, não existe nada normal com o nosso pecado. Não é normal o pecado. O salmista, ele não faz aqui uso desse tipo de desculpas para o seu pecado. Ele sabe que ele ofendeu a Deus, ele sabe o que ele merece. Ele não faz barganhas, ele não tenta negociar com Deus, ele não minimiza aqui, nem banaliza o pecado, ele não tenta nem se desculpar, nem se justificar. Ele sabe que o peso da culpa está sobre a sua cabeça, ele sabe que o fardo é grande demais para carregar. E assim o que é que ele faz? Ele suplica que Deus ouça, a sua voz se você proceder assim, que Deus ouça. E o que ele implora? Veja, ele diz, versículo 2, e sejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Veja, meus irmãos, aqui descobrimos o conteúdo do clamor do salmista. Ele quer misericórdia. Ele quer misericórdia. A graça, meus irmãos, de Deus é a sua bondade concebida a nós sem mérito. Mas sua misericórdia é a sua bondade concebida em oposição ao mérito. Como pecadores, meus irmãos, a única coisa que nós merecemos da parte de Deus é o castigo. Por isso, toda vez que provamos sua bondade,
Isso é a expressão da sua misericórdia. E o salmista deseja que Deus lide com ele com base na misericórdia, de forma contrária ao que ele merece. Devido, meus irmãos, ao nosso pecado, essa é a única súplica que nós podemos fazer a Deus. Quando o fariseu e o coletor de impostos foram ao templo para orar, eles se aproximaram de Deus desses dois pontos de vista diferentes um do outro. Como nós já lemos aqui, o fariseu de pé diante de Deus, com base no seu próprio mérito, ele diz: Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens. Lá do outro lado estava o coletor de impostos, ele pede a Deus que lide com ele de forma contrária ao mérito. Ele diz: Deus, sê misericordioso comigo, porque eu sou um pecador. O fariseu e o coletor de impostos, irmãos, são dois homens em cuja condição o mundo inteiro está inserido. Veja, em outras palavras, existem apenas dois tipos de gente no mundo: fariseus, que é o grupo daquelas pessoas orgulhosas que desconhecem os seus pecados, e do outro lado, os coletores de impostos, aqueles crentes piedosos que são humildes, que entendem a sua pobreza espiritual e que reconhecem e confessam os seus pecados. Qual dos dois retornou para casa justificado? O que é que Jesus responde? Qual foi dos dois? O coletor de impostos. Cristo declara: todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você tem se humilhado diante de Deus? Lembra da perguntinha lá, na introdução? Você tem chorado pelos seus pecados? Por que é que nós choramos quando uma pessoa pisa no nosso calo? Por que nós choramos quando o nosso cônjuge não faz o que nós queremos? Nós ficamos bravos. Mas por que nós não choramos porque o nosso cônjuge quebrou a lei de Deus? Por que nós não choramos porque nós quebramos a lei de Deus diariamente? Por que nós não choramos? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso coração está endurecido. O coração de muitos crentes que já foram regenerados estão com seus corações endurecidos, estão nas profundezas e precisam clamar a Deus por misericórdia. Porque quando esses clamarem por misericórdia, reconhecendo a sua pecaminosidade, eles vão encontrar o bálsamo para a sua alma, que vem da bondade misericordiosa de Deus. Veja então, o salmista recorre a Deus nesse momento turbulento. Versículo 3 e 4, ele diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então veja que, sobre uma profunda convicção de pecado, o salmista, ele suplica aqui misericórdia a Deus. Ele está confiante de que Deus o atenderá. Agora eu pergunto, por que Deus atenderá ele? Ele compreende então a natureza do perdão de Deus, meus irmãos. Esse é um homem que conhece Deus. Por isso que nós vemos aqui no versículo 3, ele busca do perdão, a necessidade do perdão. Ele tem necessidade do perdão. Mas é interessante como ele coloca as palavras aqui, não é? Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Veja, na primeira parte da frase, o salmista, ele se dirige a Deus chamando Deus de Javé. Está no hebraico lá a palavra Já, ou Yah, Javé. Com isso, o salmista está apontando aqui para a eternidade de Deus, para a imortalidade de Deus. Seu ponto é que o Deus que ele está orando vê todas as coisas. Na segunda parte aqui da frase, o salmista se dirige a Deus chamando ele de Senhor. No português você vai encontrar duas palavras semelhantes, só que no hebraico não está assim. Ele usa agora, nessa segunda parte da frase, a palavra Adonai. Com isso, ele está apontando aqui para a autoridade de Deus, para a soberania de Deus. A ênfase é que Deus julga todas as pessoas. Deus vê e Deus julga as nossas iniquidades. É o que nós chamamos de uma dupla sinalização do pecado. Deus vê e Deus julga as nossas iniquidades. Então a ênfase aqui do salmista é evidente. Se este Deus que vê todas as coisas, esse Deus que julga todas as coisas, fosse observar e julgar todas as coisas que nós fazemos, se ele guardasse sempre na memória todos os nossos pecados, meus irmãos,
não seríamos capazes de subsistir. Já pensou naquele grande dia, Deus mostrando para você todos os seus pecados? Imagine você sem um Salvador. O que seria de você? Ninguém subsistiria. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ninguém ia sobreviver diante da fúria, da ira de Deus. Todos seríamos lançados no inferno. Então veja que o termo que ele está usando aqui é um termo judicial. Na presença de Deus, todas as coisas são reveladas. Em outras palavras, se Deus nos tratasse com base naquilo que de fato nós merecemos, irmãos, sua santidade nos consumiria. Se Deus nos tratasse da maneira que nós merecíamos, a santidade de Deus nos consumiria. Veja, meus irmãos, versículo 4. Agora, o salmista, ele mostra a certeza do perdão de Deus. Ele demonstra a necessidade do perdão. E agora, no versículo 4, ele mostra a certeza do perdão. Ele diz: contigo, porém, está o perdão. Ó Senhor, não me trata de acordo com o que eu mereço. Me trata, Senhor, de acordo com as tuas misericórdias. Então a ênfase aqui do salmista é que o perdão faz parte da natureza de Deus. Lembra a oração de Moisés? Lá em Êxodo 34. Ele disse assim, intercedendo pelo povo: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade. Pelo fato, irmãos, de o perdão ser da natureza de Deus, Moisés sabia que Deus era o Deus perdoador. O salmista sabia que a natureza faz parte, que o perdão faz parte da natureza de Deus, por isso que ele clama a Deus na certeza do perdão. Meus queridos, não precisamos adular Deus. Deus não quer que ninguém adule Ele. Nós não precisamos convencer Deus para nos perdoar. Por essa razão o salmista está confiante que, como ele das profundezas clama por misericórdia, Deus o ouvirá, porque Deus, Ele vê e julga todas as coisas. Lembre-se disso. Você que acha que ao pecar secretamente Deus não está vendo você, Deus vê e julga todas as coisas. Então nós temos aqui o efeito do perdão. Logo em seguida, versículo 4 ainda, ele diz que o perdão é para que te temam. O perdão é para que te temam. Já vimos aqui o que significa temer a Deus quando nós ministramos o Salmo 128. E aprendemos, meus irmãos, que o temor piedoso procede de uma experiência com a bondade de Deus. Muitas vezes nós percebemos que colocamos a nós mesmos onde Deus merece estar. E onde é que Deus merece estar? No trono. E então nós aprendemos lá no Salmo 128 e com toda a Bíblia que Deus colocou a si mesmo onde nós merecíamos estar. Aonde? Na cruz. Isso nos leva a nos maravilharmos diante desse Deus tão bondoso que nós servimos, meus irmãos. Por meio da graça soberana, Ele nos fez um com seu Filho amado. Em decorrência disso, desfrutamos, irmãos, os benefícios da cruz, porque seu perdão suplanta a nossa pecaminosidade, a sua justiça suplanta a nossa corrupção. Então, a partir de um profundo senso de temor respeitoso e reverência, nós o tememos. Esforçamos-nos para fazer o que lhe agrada. Nos esforçamos para evitar aquilo que desagrada a Deus. Esforçamos-nos para andar nos seus caminhos. Fizemos tudo isso para que você perceba que o perdão de Deus transforma. O perdão de Deus transforma. O perdão de Deus leva homens e mulheres a temer o seu nome. Através do perdão, nós começamos a entender como Deus, Ele é bondoso. E esse efeito, meus irmãos, transformador do perdão é crucial. Sabe por quê? Porque muita gente só lamenta os seus pecados. É verdade. Você conhece alguém que só lamenta os pecados? Lamenta suas pobres escolhas. Lamenta as consequências negativas do seu pecado.
Meus irmãos, quando nós lamentamos, sentimos a dor, a angústia, o desconforto, queremos que a confusão da nossa vida desapareça. Estamos frustrados, perplexos e gostaríamos que as coisas fossem diferentes na nossa vida, mas não devemos confundir aqui lamentação com arrependimento. Tem muita gente que quer ter a vida mudada, mas não se arrependeu. Lembra de Esaú? Esaú se lamentou quando perdeu a bênção do pai. Saul se lamentou quando ficou sabendo que Deus ia puni-lo. Acabe se lamentou. Judas se lamentou por aquilo que fez, mas nenhum desses homens jamais se arrependeram. Nós, irmãos, nos arrependemos quando vemos nosso pecado sem dar desculpas. Nós nos arrependemos quando nós vemos o nosso pecado sem dar desculpas. Quando Adão e Eva, eles viram seu pecado no jardim, o que é que eles fizeram? Apresentaram um monte de desculpas para Deus. Adão culpou Eva, Eva depois culpou a serpente, seus descendentes imitaram o exemplo dos seus pais. Desde então, inevitavelmente, nós começamos a dar mil desculpas pelos nossos próprios pecados. Meus irmãos, nós somos um poço sem fundo de desculpas. Mas quando o Espírito Santo opera em nosso coração, as desculpas cessam. Vemos nosso pecado como Deus o vê e entendemos que ele brota do nosso coração que se afastou de Deus. O pecado, irmãos, é rebelião contra a soberania de Deus. O pecado é arrogância contra o poder de Deus. O pecado é injustiça contra a justiça de Deus. O pecado é ignorância contra a sabedoria de Deus. O pecado é ignorância contra a sabedoria, a vontade de Deus. O pecado, irmãos, é uma perversidade contra a bondade de Deus. É um pecado contra a transgressão da lei de Deus. O pecado, meus irmãos, é ódio contra o amor de Deus. Então, quando nós vemos nosso pecado e vemos que ele é tudo isso, como de fato o pecado é, o que é que nós fazemos? Porque o Espírito Santo começou a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos leva, como levou o salmista aqui, a clamar a Deus, ou como Davi disse, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Regozijando-nos, irmãos, na glória do perdão de Deus, nós o tememos por perdoar nosso pecado. Isso é arrependimento. Sabe? É você se alegrar porque sabe que Deus lhe perdoou. E quando você sabe que Deus lhe perdoou, se esse entendimento é legítimo, isso vai levar você a dobrar os joelhos. Isso vai levar você encharcado de temor a Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, veja, versículos 5 e 6. Agora você vê a esperança do salmista, depois que ele clama pelo perdão. Aguarda o Senhor. Ele já recebeu perdão, né? Ele tem certeza que ele foi perdoado. Mas ele diz, aguarda o Senhor. A minha alma aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. 3 vezes, meus irmãos, esse versículo o salmista diz que espera por Deus. À primeira vista, meus irmãos, isso aqui pode parecer confuso para algumas pessoas. Porque ele clamou a Deus por misericórdia e recorreu a Deus em busca do perdão. Será que ele não recebeu essas coisas que ele pediu a Deus? Recebeu. Sim, ele recebeu. E então, por que ele está esperando por Deus? Meus irmãos, nós não podemos deixar de perceber aqui o seguinte: no que diz respeito ao salmista, a misericórdia e o perdão de Deus são apenas meios. Veja, vou repetir: a misericórdia de Deus e o perdão de Deus são apenas meios para o fim. E que fim é esse, meus irmãos? Para onde é que nos leva a misericórdia e o perdão? Qual é o fim? Veja, ele diz qual é o fim aqui da misericórdia e do perdão. Sabe qual é? É Deus. É Deus. O salmista não se contenta ali só em saber que recebeu o perdão, porque ele quer conhecer mais a Deus. Ele quer ouvir mais de Deus na sua palavra. É isso que ele diz aqui. Então, de que forma ele aguarda? Em primeiro lugar, veja, ele aguarda aí com confiança. Aguarda o Senhor. A minha alma aguarda. Eu espero na sua palavra.
A espera do salmista não é sem fundamento, irmãos, não é sem propósito, não tem um objetivo aqui importuno, mas o objetivo é claro, a palavra. Ele sabe que Deus prometeu perdoá-lo. Ele sabe que aqueles que verdadeiramente se arrependem, eles vão ser perdoados. Mas veja, meus irmãos, ele quer ouvir a palavra de Deus. Talvez quem escreveu esse salmo aqui tenha vivido logo depois do exílio babilônico, alguns anos depois. Então, meus irmãos, essa pessoa, ela desejava ir para o santuário para adorar a Deus, e naquela adoração a Deus, ele queria também fazer o quê? Ouvir. Porque lá no santuário, a lei de Deus seria lida. E aqueles que foram perdoados, porque clamaram a Deus, buscaram a misericórdia de Deus, encontraram perdão, ouviriam a declaração explícita da palavra de Deus. Que coisa linda, não é, meus irmãos? Ele queria ouvir a palavra de Deus. Veja o anseio dele aqui, ele está tão ansioso. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas ao romper da manhã. Aqueles guardas que passavam a noite toda ali, tomando conta da cidade. Eles ficavam ansiosos, porque toda aquela noite, aquele período da noite era muito perigoso. Então, eles esperavam vir um romper da manhã para poder terminar os seus serviços e irem para casa. Mas aqui a ideia é mais profunda, meus irmãos. A ideia é que o salmista está esperando o momento do primeiro sacrifício que acontecia dentro do santuário. Logo cedo o sacerdote, ele fazia aquele sacrifício pelo pecado do povo. Então ele estava aguardando aquele momento, porque aquele momento onde ele viria aquele sacrifício sendo feito em prol do perdão dos pecados, ele apontava para o futuro. Ele queria ouvir a pregação visual da palavra de Deus por meio daqueles sacrifícios, queridos. Ele aguarda, ele anseia aqui por ver aqui, porque aquilo aponta para o futuro, aponta para a manifestação de Deus através do Messias que viria. Em quarto e último lugar, meus irmãos, versículos 7 a 8, então você tem agora o convite do salmista. Ele se volta para Israel e diz: espera, Israel, no Senhor. Sabe por quê? Porque no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Meus irmãos, a experiência do salmista com a misericórdia de Deus transborda aqui um convite. Veja, quando nós somos perdoados, de fato, nós não vamos nos calar. Quando Deus nos perdoa, quando nós recebemos o perdão de Deus, o que acontece é que nós então vamos convidar outras pessoas, para que outras pessoas, assim como nós, recebam misericórdia e perdão da parte desse Deus misericordioso. Veja como ele diz, versículo 7, porque Deus perdoa, porque no Senhor há misericórdia. Paulo, ele fala sobre essas misericórdias, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5, quando Paulo diz que antes de nós servirmos a Cristo, antes de sermos discípulos de Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós éramos escravizados pelo príncipe das trevas, nós éramos escravizados pelo mundo, nós éramos escravizados pelo nosso coração. Mas veja só que notícia maravilhosa: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque Deus perdoa. Como é que Deus perdoa? Veja, ele diz: nele a copiosa redenção. O que o salmista sabe a respeito da redenção? O que ele sabe? Porque se você notar a época do salmista para Cristo, nós temos aí, meus irmãos, mais ou menos 400 anos de diferença, mais ou menos isso, dessa pessoa que escreveu esse salmo, se ele viveu depois do exílio babilônico, mais ou menos 350 a 400 anos, né, no passado. Cristo está mais à frente, Jesus viria depois de muitos anos à frente. Então como é que ele sabe sobre a redenção?
Como é que ele sabe que Deus redime? Sabe por quê? Por causa, meus irmãos, daquelas festas que foram instituídas. Todas aquelas festas, pelo menos 7 festas, foram instituídas para que o povo lembrasse como Deus, ele redime o seu povo, como Deus salva o seu povo. A festa da Páscoa, por exemplo, revela claramente a natureza da redenção. Lembra lá? Quando o povo estava para sair do Egito, qual é a ordem de Deus? Que o povo possa assar aquele cordeiro, mas antes de assar, deveria pegar o sangue do cordeiro e passar nas umbrais das portas, nas veigas das portas. Porque quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, não mataria os primogênitos dos israelitas, que tinham ali a marca do sangue. E o anjo da morte passou, e nenhum dos primogênitos dos israelitas morreram. E naquela noite eles festejaram a libertação. Eles festejaram a redenção, porque Deus estava tirando eles do Egito. Deus estava os redimindo. Então a Páscoa mostra que um cordeiro teve que ser morto. O sangue teve que ser usado para que aqueles israelitas não padecessem. Então isso apontava para onde? Apontava, meus irmãos, para Cristo. Apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós notamos como a percepção desse salmista era baseada justamente no que se propagava, no que ensinavam os sacerdotes, os profetas a respeito da redenção, daqueles símbolos que eram realizados pelos israelitas que apontavam para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o sistema todo de sacrifícios encorajava os crentes de Israel a olhar para frente, em antecipação do libertador prometido de Deus. Eles olhavam para frente e confiavam que Deus ia enviar o verdadeiro Cordeiro, o Messias. Meus irmãos, e quando chega a vinda do Messias, quando Jesus se aproxima, quando Jesus encarna, quando Deus se torna homem, a sombra que era todos esses sacrifícios aí, acabou. Agora dá lugar ao corpo. Todas as sombras, todos os sacrifícios, todas as festas relacionadas à Páscoa, a festa dos tabernáculos, o Pentecostes, as festas de sábados que eram realizados, o 7º dia que era guardado pelos israelitas, o 7º dia apontava para Cristo, o 7º dia era cerimonial, o 4º mandamento continuou o mesmo. Nós hoje aqui estamos cumprindo o 4º mandamento, o princípio, guardar um dia depois de ter trabalhado 6. Mas o 7º lá do Antigo Testamento era temporário, porque era relacionado aos judeus e apontava para Cristo. E Cristo cumpre isso quando ele veio. E tudo passa a ser sombra. Paulo diz que tudo isso é sombra. Veja, 1 Coríntios 5:7. Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Colossenses 2,17, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boa obra. Quando Cristo, meus irmãos, derramou seu sangue, sofreu o castigo pelo nosso pecado, o qual Cristo considerou como sendo seu, porque Ele assume a nossa culpa. A justiça ofendida de Deus foi plenamente satisfeita, meus irmãos, pelo sacrifício de Cristo sobre o juízo divino, que com justiça pertencia a nós. Então, com base nesse fundamento, Deus, em sua divina clemência, não levou em conta os pecados anteriormente cometidos por Moisés, por Noé, por Abraão, por Sara, Isaac, Jacó, Raabe, Ruth, Davi. Eu pergunto, como é que esses homens e essas mulheres foram perdoadas? Como é que os crentes do Antigo Testamento foram perdoados? Como eles foram salvos? Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eles olharam para frente, olharam para aquelas imagens, mas aquelas imagens apontavam para Cristo. Então Paulo diz que Deus tolerou aqueles pecados, Deus não deixou passar. Ele não puniu naquele momento. No momento certo, quando Cristo se sacrifica,
o sacrifício de Cristo, ele vai para o passado, presente e para o futuro. Os pecados desses homens e mulheres do passado foram perdoados por causa da obra de Cristo. Era o que Satanás não entendia, foi algo que nós falamos hoje aqui na manhã de hoje, na escola bíblica. Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás é o nosso acusador dos nossos irmãos do passado. Ele, então, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele tinha acesso ao céu. E nesse acesso ao céu, ele diariamente acusava, ele pronunciava a palavra de acusação contra todos os homens e mulheres que morriam no Antigo Testamento, os crentes. Por exemplo, ele olhava para Abraão e dizia: Senhor Deus, como é que o Senhor permite que Abraão esteja no paraíso? Senhor, como é que o Senhor permite que Moisés, um pecador, esteja no paraíso? Senhor, como é que o Senhor permite Raabe, aquela prostituta, esteja no paraíso? Como é que o Senhor permite Ruth, uma moabita, adoradora de Camus? Dia e noite ele fazia isso. Acusando. Ele não sabia dos planos de Deus. Nenhum anjo sabia dos planos de Deus. Então, quando Jesus Cristo ele vem, Satanás comete um suicídio, né? Porque ele planeja a morte de Cristo, mas ele acaba se dando mal com a morte de Jesus. É a morte da morte na morte de Cristo. Então, quando Jesus Cristo morre, ele despoja todos os principados e as potestades. Ele paga o preço pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também daqueles homens, daquelas mulheres. Ele pagou o preço pelo pecado de Raabe, pelos pecados de Abraão, pelos pecados de Ruth, a moabita. Ele pagou pelos pecados de cada um daqueles israelitas crentes que confiaram no sacrifício do Messias, do Cordeiro de Deus, que viria no futuro. Eles viam só como sombra, mas eles confiavam, e foi a fé desses homens no Cordeiro de Deus que levou eles para o céu. Então, quando Jesus Cristo ele adentra os céus, o único homem que está de corpo e alma no paraíso, os céus se espantam com o que vem. Salmo 24: abram-se, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Alguém aponta e diz: Ele, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nada parecido havia acontecido no universo. Deus em forma humana. Então é nesse momento que Satanás é desbancado. O acusador, ele é desbancado. Ele cai. A queda física dele acontece. E o texto de Apocalipse diz que pouco tempo lhe resta. E esse pouco tempo já começou desde a primeira vinda de Cristo, a ascensão de Cristo, até o fim, quando Jesus Cristo voltar. Pouco tempo lhe resta. Mas o nosso foco aqui é mostrar como homens e mulheres foram perdoados, como foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. A cruz, meus irmãos, a cruz foi apresentada para aqueles homens e mulheres no passado, e eles foram perdoados por causa da cruz. Meus irmãos, o perdão não significa que Deus age como se nada tivesse acontecido. Nem significa que Ele minimiza as consequências dos nossos pecados. Não. O significado do perdão é que Deus elimina a obrigação de punir com a base da obra redentora do nosso Cristo. Meus irmãos, essa é a motivação de que nós precisamos para clamarmos a Deus a partir das profundezas de uma consciência perturbada, uma mente atormentada e um coração atribulado. Se você está assim, clame a Deus. Porque quando nós pecamos, nós somos culpados de desobedecer a lei de Deus, de não fazer caso da bondade de Deus, de entristecer o Espírito Santo. Além disso, somos culpados de provocar aquele que é a fonte de toda a vida, aquele que é a fonte de toda a luz, aquele que é a fonte de toda a alegria, aquele que é a fonte de toda a paz, aquele que é a fonte de todo o conforto. Você afronta Ele com seus pecados. Mas nós clamamos a Deus em busca de misericórdia, sabendo que Ele nos redime de todas as nossas iniquidades através da obra de Cristo. Então lembre-se, meu irmão, minha irmã, a redenção é a maior obra de Deus. Ela supera as suas obras de criação e de providência. Sabe por quê? Porque a obra da redenção, ela é a obra-prima de Deus, porque ela revela os incontáveis aspectos
das perfeições de Deus, é a que dá maior prazer e maior glória para o seu nome. É na cruz, meus irmãos, que nós vemos a manifestação da graça e da glória de Deus, tão ampliada diante dos nossos olhos. Então, diante disso, meus irmãos, eu lhe pergunto: você se encontra nas garras da preocupação? Você se encontra nas garras da luxúria, da inveja? Será que a inveja tem consumido o seu coração? Será que a ira tem consumido o seu coração? A amargura tem consumido o seu coração? Você está lutando com algum vício? Está, em primeiro lugar, preocupado com a sua comodidade, com o seu conforto? Será que a sua preocupação somente é essa? É só com o dia de hoje ou com o dia de amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai se vestir, com o seu transporte, com a sua casa? Será que você só se preocupa com isso? Você tem tido um comportamento imoral? Seus padrões de pensamento, a sua vida, ela condiz com a lei de Deus? Será que você está nas profundezas? Será? Arrependa-se, meu irmão, minha irmã. Arrependa-se e espere. Espera, Israel, no Senhor, porque é no Senhor, na obra de Cristo, a misericórdia, nele a copiosa redenção. E não se esqueça disso: não há arrependimento salvífico sem a contemplação da cruz. Esse arrependimento, irmãos, é o único arrependimento aceitável. E é a essência, não é, desse arrependimento. É justamente olhar para aquele que foi moído pelos nossos pecados, aquele que foi transpassado pelos nossos pecados. Então, eu digo para você: olhe para a cruz. Veja, Spurgeon, ele disse o seguinte para os seus ouvintes: olhe para a cruz, até que tudo que está na cruz esteja no seu coração. E acrescentou: olhe para Jesus até que Ele olhe para você. Olhe com firmeza para a sua pessoa sofredora, até que Ele pareça estar virando sua cabeça e olhando para você, assim como o fez com Pedro, que saiu e chorou amargamente quando negou Jesus 3 vezes. Olhe para Jesus até que você veja a si mesmo. Lamente por Ele até que lamente pelo seu próprio pecado. Ele sofreu em seu lugar, em favor do pecador e em benefício de homens culpados. Isso é o Evangelho. É para onde nós temos que olhar, meus irmãos. É para onde nós temos que olhar. Mas também, não só se arrependa, mas viva na expectativa de uma outra manifestação de Deus, outra redenção que virá sobre essa terra. Porque nós cristãos, meus irmãos, nós temos que viver aguardando a vinda de Cristo, a redenção que Cristo vai trazer para todo o universo e também para o nosso corpo. É o que Paulo diz. Essa ardente expectativa da criação que espera o dia que todos nós seremos redimidos, meus irmãos, no sentido que receberemos um novo corpo, não mais sujeito ao pecado, mas um corpo apropriado para nós contemplarmos a glória do nosso bendito Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, meus irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus aplique Sua palavra aos nossos corações, para que assim nós possamos viver nessa terra, em nome de Jesus. Amém.